Temos só que quem não tiver elástico pode pegar uma toalha e dobrar ela em várias partes. Esqueci de pegar uma para demonstrar. Sim, é verdade. Podem pegar uma toalha de banho grande, sabe? E dobrar elas formando retângulos grandes, sabe? Juntar as pontinhas, aí dobra, forma um retângulo grande, dobra uma segunda vez, forma um segundo retângulo grande. Musculatura profunda, quando a gente fala dela, isso a gente já tá começando a nossa aula de Pilates, tá, galera? A gente está falando de diafragma. Diafragma faz parte do nosso músculo de sustentação e estabilização do nosso corpo, assim como o nosso assoalho pélvico. E lá eu cito ele também, por isso que algumas pessoas podem vir a ter queixas de perda urinária, né, de xixi durante a corrida, com a falta de ativação desses músculos, inclusive dor lombar, porque eles fazem parte do core, tá? Começando a nossa aula de hoje, como eu falei, a toalhinha, né, dobrada em retângulos ou elastiquinho, como a Elaine está utilizando. A gente cruza, segura as pontas de cada lado com as mãos, isso, contrárias. Por que a gente está colocando elástico aí, galerinha, na região da costela? Exatamente para treinar o nosso diafragma. Então, vou pedir para a Elaine encher o pulmão de ar, soltar esse ar. Toda vez que ela encher o pulmão de ar, eu quero que ela faça uma força das costelas contra o elástico, ó, percebam, expandindo, e solte o ar, fugindo as costelas desse elástico. Quando ela enche, então ela empurra as costelas contra o elástico. Quando ela solta, afasta e leva essas costelas em direção aos quadris, então lá para baixo. Gravem bem esse treino de respiração, porque eu vou pedir sempre essa respiração em todo e qualquer exercício que a gente for fazer, tá bom? Aprendido esse exercício, quero que para casa vocês façam pelo menos 20 repetições desse exercício. A Elaine só fez um elucidativo aqui. E aí, agora a gente vai deitar de barriga para cima, que aí agora a gente vai lembrar de outra parte importante do nosso corpo, a nossa pelve, e a posição dela para tudo que a gente faz. No Pilates, a gente fala da pelve neutra. Isso. Eu vou pedir para vocês fazerem um movimento de esconder o bumbum, como se fosse jogar a lombar lá no chão. Isso, forçado mesmo. Isso, Elaine, perfeito. E agora o movimento de empinar bastante o bumbum, afastando bastante a lombar do chão. Dá para passar uma mão aí embaixo, um caminhão. Isso, perfeito. Esses são os dois extremos da posição da pelve. Agora eu vou pedir para vocês acharem um meio termo dessas duas posições, né? Não é nem aquele bumbum extremamente empinado e também não é aquele bumbum extremamente jogado no chão. É um intermediário, é o que a gente chama de pelve neutra. Achando essa pelve neutra, aí a gente volta, ativa a nossa costela, respira profundo, expandindo ela lateralmente, solta o ar descendo, desceu essa costela, sustenta ela lá embaixo, enche o pulmão de ar, mantendo ela lá embaixo, tá bom? Porque nosso tronco fica mais ativo quando os nossos intercostais ajudam nessa contração de descer as costelas, tá bom? Baseado nisso, a gente vai elevar a nossa perna. Isso. Elevou a primeira perna na posição de cadeirinha. Perfeito. Pode subir um pouquinho mais a 90 graus, Elaine. Mantendo a posição neutra da pelve. Subiu a outra perna. Perfeito. E aí a gente vai tocar nosso calcanhar no chão e volta de forma intercalada. Perfeito. Isso. Boa. A gente vai fazer aqui uma série de 10 repetições. Perfeito, Elaine. Enquanto a Elaine vai fazendo, eu vou comentando que essa aula, como ela é baseada, o tema é dor lombar, não é uma aula hardcore, tá bom? A gente tem outras aulas lá gravadas, como a Elaine falou no comecinho. Essa aula é uma aula mais tranquila, digamos assim, mas quem fizer, ela vai perceber que exige muito do abdômen de vocês, tá? Perfeito, Elaine. Então, direita e esquerda a gente conta como um. Foram quanto? 14 já? Sim, 10 de cada lado? 10 de cada lado. Então tá acabando. Isso. Perfeito. Então, uma aula mais tranquila, uma aula mais voltada para dor, então não pode ser uma aula muito pesada, senão pode estar ativando a dor lombar aí da galerinha, tá bom? Vai ter exercícios também que a gente vai fazer, que são exercícios que aliviam,
e aí eu vou estar orientando para vocês. Porque como ela é multidimensional, pode ter muitas questões aí envolvidas, tá bom? Perfeito. Partindo desse exercício, a gente vai pegar o elástico, ou nesse momento a gente vai pegar a garrafinha, quem tiver garrafinha aí. O elástico a gente vai passar embaixo do bumbum. Isso, a Elaine vai elucidar os dois casos. Perfeito. Ótimo. Aí a gente vai deixar de novo as pernas na posição da cadeirinha, o 100 que a gente fala no Pilates. Isso. Perfeito. E aí, eu acho que dá para pegar um pouquinho mais próximo o elástico. Isso, Elaine, perfeito. Para dificultar um pouquinho. E aí, mantendo as pernas nessa posição, a Elaine vai levar o elástico lá no alto, esticando os braços em direção à cabeça. E volta, Elaine. E as pernas paradinhas. 1. Muito bem. 2. De olho na pelve aí, hein? De olho na pelve e costela. Respirem, desçam essa costela lá para baixo. Mantém ela lá embaixo, mas enche esse pulmão de ar durante o exercício. Se sentirem dificuldade em algum momento do exercício, soltem o ar no momento que é mais difícil do exercício para vocês. Por exemplo, da Elaine aqui, se o momento mais difícil é puxar o elástico para a Elaine, então ela pode soltar o ar nesse momento e encher na hora de voltar os braços, tá bom? Perfeito, desceu as pernas devagar. Isso. Agora a gente vai associar os dois. Quem tiver com a garrafinha, galera, é só elevar a garrafinha para o alto. A Elaine vai ficar agora com a garrafinha, mas quem tiver o elástico, continua com o elástico, tá bom? Encheu o pulmão de ar, acionou essa costelinha, trouxe uma perna de cada vez. Muito bem, aí a gente vai descer alternado. Desce uma perna, sobe um braço. Isso, e troca. Muito bem, Elaine. Isso aí. Perfeito. Então, o tronco tá super ativo enquanto as pernas estão se movimentando, galera. Perfeito. Ótimo. Aqui a gente também vai fazer 20 repetições para dar 10 de cada lado, tá bom? Hoje vocês estão muito quietinhos, galera. Não tô vendo dúvidas. Será que tá todo mundo assim, muito vidrado na live, que não tá perguntando nada? Eu acho que estão fazendo, hein? No intervalinho, vamos ver se eles falam alguma coisa. Aí. Perfeito. Descansou, desceu as pernas. Muito bem, Elaine. Agora a gente vai fazer o seguinte. Barriga para cima ainda, joelhinhos dobrados. A gente vai fazer o círculo com as pernas. Então, vai esticar só uma perna lá para frente. Lá pro alto, perfeito. Essa perna aciona a costela, a gente vai desenhar um círculo. Imagina que o teu dedão é um giz. Isso, e você vai desenhar um círculo. O que é importante nesse exercício? Que a gente não balance nem um pouquinho esse corpo. Bumbum não pode sair do lugar. Eu quero movimento somente da perna. Isso, tronco bem ativo e parado. Perfeito, 10 círculos em sentido horário. E aí, terminados 10 círculos em sentido anti-horário, tá bom? Horários. Isso, trocou. Perfeito. Muito bom. Lembra, a pelve neutra, galerinha. Vocês vão querer estar movimentando muito essa pelve. Teve um balancinho leve, Elaine. Mantém mais firme essa pelve. Aciona um pouquinho mais essas costelas aí. Enche, solta o ar. Boa. Cresce essa perna para longe, Elaine. Isso, melhorou. Aí, ó. Mexeu bem menos a pelve dela, galera. E aí, terminando, a gente troca de perna. Isso. Vocês viram a dica que eu dei para Elaine? Ela estava balançando bastante a pelve, elevando ela durante o exercício. Então, eu dei a dica de cresce a perna para longe. Como se ela estivesse crescendo mesmo, essa é a ideia, esticando para longe. E 10 círculos em sentido horário, depois 10 círculos em sentido anti-horário. Ok. Perfeito. Vamos ver se eu vou sair dessa aula maior, mais alta. Isso. Outra dica bem legal, se tiver difícil para controlar o círculo, faz um círculo menorzinho. Quanto maior, mais você está se desafiando. Mas dependendo, às vezes, vale muito mais a qualidade do que a quantidade, tá, gente? O tamanho do círculo. Perfeito. Desse a gente tinha combinado uma série de 10, tá bom? Em cada perninha.
Depois a gente vai fazer a elevação do tronco. Alguns exercícios que vocês vão ver hoje vão ser exercícios que a gente também passou na primeira live, tá bom? Vai ter alguns exercícios como esse que é a ponte. Subiu o bumbum, mantém a ponte lá no alto. E isso, o que é importante? Na ponte a gente aciona glúteo e abdômen. Então, subiu na ponte e voltou. Isso, na hora de descer, eu quero que vocês toquem toda a coluna por inteiro. Então, vai tocar o bumbum e vai tocar também a lombar. Todo mundo de uma vez. Não é para descer pedaço por pedaço, tá bom? Porque aqui a gente está trabalhando estabilidade. O movimento só vem do quadril, que acaba dobrando para a coluna apoiar corretamente no chão. Isso. Uma série de 10 também, só para a gente fazer um pré-aquecimento. Boa. Me perdi na conta, eu falei para Elaine, Elaine, hoje você conta, porque eu tenho que dar tanta dica. Todo dia, não estava. Eu não vou lembrar de contar, eu vou contar mais, eu vou contar menos. A gente já tá em quanto? 10. Perfeito. Agora a gente vai fazer a ponte com a troca de passos, galerinha. Perfeito, Elaine, apoia bem os pés no chão. Sustenta esse tronco lá no alto, a gente vai trocar passinhos bem curtos, galera. Percebam o quanto o pé dela vai levantar do chão. É bem curtinho. Enche, solta o ar, ativa aquelas costelas, desce ela, ativa esses intercostais aí. Faz eles trabalharem aí a primeira vez na vida. Isso, muito bem. E aí vão ser 30 segundinhos, eu juro que eu tô contando, Elaine. E o ideal... E o ideal, galera, deixa eu olhar meu relógio, que senão ela vai brigar comigo. E o ideal é a gente aumentando. A gente vai fazer aqui 30 segundinhos com vocês, tá? Mas o ideal é a gente ir aumentando conforme a tolerância. Lembra? A gente vai subindo degraus no exercício, tá? A gente começa com algo leve, médio, até chegar no avançado. Deu, Elaine? Descansa, pelo amor de Deus. Isso, muito, muito bem. Daqui, agora a gente vai começar um treinozinho mais um pouquinho mais intermediário para lombar, tá? Não estava tão fácil como no começo. Então, a gente vai elevar o glúteo, vai sustentar, a gente vai fazer aquela ponte unipodal, só que agora com círculo, aquele círculo que a gente fez do comecinho. Então, esticou uma pernoca, um círculo em sentido, 10 círculos, desculpa, em sentido horário. Perfeito. O que é importante quando a gente fica na ponte unipodal? Verificar se essa pelve não está rodando. Eu observo que a pelve do lado esquerdo talvez está um pouquinho mais baixo. Elaine consegue elevar ela do pé que está no apoio. Isso! Melhorou um pouquinho. Boa! Você vê que tem uma dificuldade mesmo de manter. Descansa. 10 em sentido horário, descansa. E depois 10 em sentido anti-horário, galerinha. Porque esse é difícil. Então, o que acontece às vezes é dar a pelve, dar uma leve rodadinha, como se fosse o movimento da minha cabeça. E aí a gente tem que fazer uma forcinha no abdômen para alinhar essa pelve, tá bom? Vamos para o sentido anti-horário, mesma perna, tá? Então, esticou, perfeito, em sentido anti-horário. Bom, isso. Melhorou, Elaine, gostei. Agora eu consigo ver os dois lados da sua pelve. Bem melhor. O que a gente usa? Glúteo, abdômen aí e glúteo médio. Lembram dele na corrida? Boa! Importantíssimo. Importantíssimo. Como todos os outros, né? As musculaturas, elas se trabalham numa sincronia, tá? Tem que ter a contração delas no momento correto. Vamos trocar. A outra perna, 10 em sentido horário, depois descansa, depois 10 em sentido anti-horário. Isso. Boa, Elaine, mantém essa pelve elevada. Na hora de fazer a ponte unipodal, galerinha, o que acontece é que às vezes as pessoas fazem como se fosse aquela canoa que eu falei, aquela canoa na lombar, acentuado na lombar. Não pode acontecer, mantém essa lombar alinhada. Pensa na linha do ombro, seguindo a linha do joelho ali da Elaine, que está no apoio. E descansa, Elaine. Tem que estar uma reta seguindo o ombro e o joelho da perna de apoio, tá? Se tiver um ângulozinho extra ali na lombar, você tá jogando muito pra lombar, não tá usando o seu glúteo, não tá usando o seu quadríceps da perna de apoio, tá? É importante. E aí vamos pro sentido anti-horário da perna esquerda da Elaine. Isso.
Um, dois, três. A dica de novo vale. Círculo menorzinho é mais fácil de controlar, tá bom? Quanto maior o círculo, mais você está se desafiando. E o que que é importante? Tronco fixo, perna se movimenta sozinha nesse exercício, ok? Descansou, perfeito. Respira, Elaine, aquela paleta de cores novamente. Hoje você tá melhor. No hardcore tava quase um tom de um pink para um vermelho. Tá mais Perfeito. claro. Ótimo. Daqui a gente vai para o gatinho, para a posição do gato. A gente vai fazer uma mini prancha, galerinha. Eu gosto muito desse exercício. Tem dicas bem legais. Bom. Sabe aquela posição? Isso, aquela posição do gato. E aí tem duas posições que eu quero mostrar. Eu brinco que é o gato manso, que é aquela lombar lá jogada no chão. Isso, aquele bumbum extremamente empinado de fanqueira. Não. E também não é aquele gato bravo, né? Aquele gato arrepiado. Tenta achar um gato intermediário nessa coluna aí. Isso, boa, Elaine, perfeito. E aí a gente vai esticar primeiramente uma perna. Boa. Desce um pouquinho essa perna, Elaine, ela foi muito pro alto. Pensa na linha do quadril com a linha do pé. Isso, Elaine, aí tá perfeito. Sustenta, vê se não tá rodando a pelve. Desce um pouquinho a pelve do lado esquerdo, Elaine, da perna que tá esticada. Isso aí, mas mantém a perna aí, corrigiu, perfeito. Reto. Agora vamos esticar o braço do lado contrário. Então, braço direito, isso. Agora a gente vai tocar a mão direita no joelho esquerdo, os dois vão dobrar. Boa, tocou e volta. Tenta manter a coluna alinhada, não subir muito a perna nem o braço. Isso, estica devagar, controlando. Elaine, eu quero um pouquinho desse umbigo nas costas, porque ela tá fazendo aquela canoinha, galera, que eu tava falando, percebem? E ela dá uma leve rodadinha na pelve pro alto. Isso. Controla, controla, estica devagar, sempre estica para trás, mas sem elevar pro teto. Isso. Cresce a perna para longe, mas sem levar pro teto. Isso, Elaine, olha que lindo. Opa, segura, segura. Tocou e voltou. Isso, é isso aí. Eu só perdi a conta, galera. Tenta no oitavo, também perdi. Tava tão concentrado em corrigir. Isso, é difícil corrigir, contar, não é fácil. Boa. E hoje o contar é um mero detalhe, galera. O importante é a qualidade do movimento, tá bom? Mas esse aqui, se vocês fossem me pedir, Lari, mas dá um valor, vai. 3 de 10 de cada lado. Mas faça com qualidade, que é o importante, tá bom? Quando a gente pensa em dor lombar. E vamos lá do outro lado, mesma coisa. Aquela pelve no neutro, lembra o intermediário. O gatinho neutro. Isso, Elaine. Um pouquinho do umbigo nas costas para não jogar muito. Isso, aquela canoinha na lombar. Dobrou o joelho, tocou a mão no joelho e volta. Isso, muito bem. Galera, se vocês tiverem como fazer depois dessa aula de frente para o espelho, eu acho ideal. Ou filmando no celular. É ideal para vocês irem se corrigindo mesmo, vocês se olharem, tá? Durante o exercício. Boa, Elaine, que às vezes meros detalhes fazem muita diferença num exercício, tá? Perfeito. Esse lado é muito melhor, né, Elaine? O controle tá bem melhor. Lado esquerdo, ironicamente. Muito bom. Perfeito. O quê? Um 5 agora? Bom. Isso, perfeito, Elaine. Cresce braço e perna para longe. É importante, na hora do braço crescer, o ombro não pode ir para a orelha, tá, galera? Faça esse ombro da orelha. Muito bem, Elaine. Foi. Muitíssimo bem. Agora a gente vai para a posição do agachamento, galerinha. Desculpa, pulei um exercício. A gente vai para um exercício, deixa o agachamento para daqui a pouco. Agachamento de vassoura. A gente vai para o ajoelhado. Eu gosto muito desse exercício. Só a Larissa gosta, tá?
Ó, esse exercício é muito legal para a gente trabalhar tronco, alinhamento de pelve com o movimento de passada da perna à frente, que é passada para corrida, né? A nossa passada na corrida. Claro que aqui é uma passada bem exacerbada, né? Porque a perna vai passar e vai ficar 90 graus. Na corrida não chega a tudo isso, é bem pouco. Mas é bom que a gente trabalhe esse alinhamento de pelve, trabalhe esse tronco já partindo para a posição quase em pé, que é a da corrida. Esse é o que a gente fala que é... A gente vai evoluindo posturas, né, com o nosso aluno. Né, partindo do deitado para o sentado, para o em pé, para ir transferindo para a atividade que ele realiza. Então, partindo do ajoelhado, a gente vai passar uma perna à frente. Isso, essa perna que vai passar à frente, o que é importante? Voltou Elaine. A Elaine vai mostrar o errado, que não pode acontecer. É quando a perna abre para a lateral. Não, na passada a sua perna não abre para a lateral na corrida e aqui também não vai abrir. Ou o tronco inclinar, também não vai acontecer. Pelve desalinhar na hora da passada da perna. A pelve ir para o lado. E agora o correto, que é a gente passar a perna para frente, mantendo o tronco mais alinhado possível. Pensa como se eu te puxasse pelo fiozinho do cabelo. O cabelo lá do topo da cabeça. Então, cresce esse corpo pro teto, mas sem jogar uma extensão, né, de tronco lá para trás. É crescer dentro do seu eixo, não uma extensão lá para trás. Perfeito. E aí, a gente vai fazer 10 de um lado e depois 10 repetições do outro. Boa, Elaine. Olha, melhorou bastante. E esse exercício, galerinha, é treino. Não tem outro caminho, tá bom? Isso, muito bem. Esse é muito interessante, que a gente consegue ver o quanto às vezes a gente compensa, o quão desequilibrado é um lado de outro. Imagina na corrida. A nossa pelve se eleva para a passagem da perna, isso precisa acontecer, tá? Detalhe importante, mas ela não precisa se elevar tanto. Algumas pessoas vão perceber que elas precisam ter uma necessidade de elevar um pouco mais. Então é aí que a gente percebe um desequilíbrio. A Elaine tá tendo um controle até que bom, viu, galera? Controle muito bom. Isso. Ah, já tá o quê? Um 8, 9? Aham. Perfeito. Última. Ótimo. E aí a gente vai trocar para outra perna. Me perguntaram aqui, tem exercício corretivo para executar esse exercício com perfeição? A correção está em você fazer em frente ao espelho, uma câmera, e lembrar do que a gente está falando, de ativar essa costela. Às vezes um treino prévio, aqueles treinos, os exercícios que a gente fez anteriormente foram todos baseados no glúteo, na pelve, no alinhamento. Lembra a ponte unipodal que a gente fez? Alinhamento de pelve. Então, eles já são os exercícios que vão te preparando. O Pilates, ele tem muito dessa construção. Então, a gente vai montando os exercícios e vai evoluindo. Vocês vão percebendo que, ao final, o exercício vai ficando mais difícil. Os exercícios que eu vou passando para a Elaine. Tá bom? Vou mesmo. Partindo disso, Elaine, quer beber um bolinho de água? Muito obrigada. Muito bom. Ah, eu esqueci um exercíciozinho muito importante, galera. A gente vai voltar para a posição deitada. Sorry, me desculpem. Esse exercício, algumas pessoas têm uma certa facilidade para algumas posições, por exemplo. Tem gente que relata que a dor lombar alivia quando joga o tronco lá para trás, numa extensão de tronco. E tem gente que fala que alivia quando leva a mão ao chão, né? Quando faz aquele rolamento do Pilates que a gente já falou aqui. Para quem sente alívio ao movimento de extensão, esse exercício é muito bom, que é o exercício de Mackenzie, que a Elaine vai fazer agora. Mãos na largura dos seus ombros. Isso. E desce um pouquinho mais as mãos, Elaine, um pouquinho mais, perfeito. Abaixo dos ombros. Empurrou. Isso. Eu quero o restante do corpo relaxado, a força é só dos braços, tá, pessoal? Esse é um exercício de mobilidade e flexibilidade dessa região. É um exercício que para muita gente ele alivia, mas lembrem do que eu acabei de falar. Depende de como a sua dor se comporta. Se a dor se alivia na extensão, esse exercício é ótimo. Se ela não se alivia, ela piora na extensão, então não façam, tá bom? Esse exercício ele não é indicado para você nesse momento. Mais para frente pode ser que ele seja, tá?
que é importante todos os exercícios que a gente vem passando até agora. Sentiu algum incômodozinho, a dor aumentou durante o exercício, tenta corrigir com as dicas que a gente está falando. Se não der certo, diminui a altura do exercício, diminui a carga que você está utilizando, se é a carga do próprio corpo, então tenta fazer outro exercício. Corta aquele exercício no momento, usa ele como uma evolução no futuro. Mas não desiste. O exercício é o caminho para a gente se manter forte, tá bom? Inclusive eu falo da diferença, muita gente pergunta, mas eu corro, por que correr é um exercício e minha lombar ainda dói? Lá no texto eu falo. Então, leiam o texto. Tá bom? Agora sim, a gente vai para o nosso querido agachamento. Com o cabo da vassoura. Por que o cabo da vassoura, Larissa? Eis a questão. É muito legal essa dica. Para quem tem dificuldade em agachamento, que fala que na hora que agacha o joelho dói, ou o quadril dói, tá? Elaine, vou pedir para você. Isso. E aí você ficar de ladinho pra gente. Não vai dar pra ver meu pé. Deixa eu só ajeitar um tiquinho. Fica assim. Bem. Beleza. Perfeito, Elaine. Cabo de vassoura, o cabo de vassoura vai estar tocando cabeça, torácica e sacro. E ele tem que permanecer tocando todas essas regiões na hora que vocês forem agachar, ok? Então vamos lá, Elaine. Uma mão vai segurar lá abaixo aí do glúteo, como a Elaine está segurando. A outra acima da cabeça a gente tem que agachar mantendo esses 3 pontos em contato com a barra. Se algum deles sair, façam na frente do espelho. Isso, significa que o tronco está desalinhado durante o exercício, tá bom? Desconsiderem essa baita dessa mobilidade de tornozelo que a Elaine tem, que não é de um ser humano normal. É invejável. Porque ela tem uma baita de uma mobilidade ótima, assim, maravilhosa de tornozelo. Isso. E aí, do agachamento, ele é muito tranquilo. Então, dá para fazer uma sériezinha de 20, que é o que a gente vai fazer agora. Para casa, eu quero 3 séries de 20. O agachamento é um baita do exercício completo, tá? Eu não passei a prancha para vocês como exercício aqui, porque é um exercício que vocês já costumam fazer. A prancha é muito boa, tá, galera? Mas como eu falei, não é o único exercício, existem outros, tá? E a prancha também é um exercício difícil. Ele pode ser usado como uma evolução no futuro, tá? Comecem com exercícios mais simples e vão evoluindo. Essa é a premissa da atividade física, tá? E subindo esses degraus. Perfeito, Elaine. Ah, eu tenho um outro exercíciozinho que eu quero passar para vocês. Desculpem, gente. Eu pulei algumas coisas que eu tô muito animada. Falou em dor lombar, pronto. Eu sou outra pessoa. A gente vai voltar para a posição deitado, porque eu tenho uma dicasinha de um exercício de glúteo que eu amo, que na primeira série ele já dá uma boa queimada. É um exercício de glúteo médio. E assim, o glúteo médio ele é importante. Lembra do que eu falei no meio da nossa live? A sincronia das musculaturas. O core é importante, mas se ele não estiver sincronizado na contração dele com as outras musculaturas responsáveis por aquele movimento, você ainda vai ter dor lombar, tá? Então, deitadinho de lado, mãozinha aí apoiada na cabeça. A gente vai ficar naquela posição da concha, bem aquele exercício básico. Pode dobrar um pouquinho mais os joelhos, Elaine, para mim, os pezinhos mais para trás um pouco. Para trás? Isso, 45 graus de quadril é o ideal, tá bom, galerinha? Separa um joelho do outro. Isso, toca no joelho de baixo, girando e girou para o alto. Isso, o que é importante? Essa pelve não pode rodar lá para trás, que foi o que aconteceu nesse primeiro momento com a Elaine. A pelve tem que estar olhando para frente. Joga essa pelve para mim mais um pouco, Elaine. Isso aí, boa. Então, joelho de cima toca no de baixo e volta. Imagina que você está girando dentro de um eixo. 10 repetições em uma perna, 10 repetições em outra. A Elaine vai fazer só uma série de 10 aqui. Mas para casa eu quero 3 séries de 10, hein, galerinha? Boa, Elaine. E aí, trocou, a gente vai fazer do outro lado. Perfeito. Muito bom. Isso. Muito bom. Separou, tocou no joelho de baixo, traz essa pelve para mim e para o alto.
Tocou no de baixo. Isso, Elaine. Tenta deixar a mesma posição da perna, porque ela tá dobrando bastante pro alto. Não deixa ela dobrar, mantém. Isso. Aí, melhorou. Na hora de girar pro alto, não dobra tanto o joelho. Deixa o joelho mais esticadinho. Aí, boa. Isso aí. Muito bem. Até Perfeito. mais, depois que eu acertei. Oi? Não escutei. Ah, eu fiz até uma a mais, já que eu acertei no final. Eu até fiz uma. Perfeito, perfeito. E aí, galerinha, a gente vai para o nosso desafio final de hoje. O que eu acho legal para vocês? Saiu um estudo muito legal falando que a longevidade ela está diretamente relacionada, não diretamente, né? Ela depende muito de outros fatores, alimentação, condição social e muitas outras coisas, saneamento, muitas outras coisas. Mas uma delas é o quanto o ser humano consegue levantar do chão sem utilizar as mãos. A Elaine vai dar 2 exemplos aqui. Desconsiderem o primeiro exemplo, porque como eu falei, ela tem uma baita de uma mobilidade de tornozelo que não é comum. E aí tentem usar também do método de vocês, sem as mãos, do chão, tá? É levantar do chão, não é da cadeira, que da cadeira é muito fácil. Tá bom? Vamos lá, Elaine, valendo, você. Boa! É maravilhoso essa mobilidade de tornozelo, gente. E a outra? E o outro método? Muito bem! Aí, perfeito! Gostei. Galerinha, é isso. Por hoje a nossa aula. Fica esse desafio final para vocês. Quero ver todo mundo fazendo e postando esse videozinho levantando do chão, que é muito legal, tá bom? Dúvidas, se tiverem, podem mandar aí para mim, que a Elaine manda depois para mim no WhatsApp e eu respondo através dela aí para tirar as dúvidas, tá? Mas postaram aqui que é impossível. Eu sabia que ia ter gente que ia ter dificuldade. Tem muita gente que tem dificuldade, galera. Muita mesmo. Mas consegue, é treino. Treinem, vocês vão conseguir. É uma brincadeira legal até para fazer com os filhos nessa quarentena, tá bom? Com certeza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem os exercícios se vocês sentiram que algum aliviou um pouco o desconforto que estava no momento. Repita mais vezes, conversa antes, pergunta o que pode fazer, a gente ajuda da melhor forma possível e possível agora, né, sem estar perto. Gravem vocês fazendo os exercícios, façam em frente ao espelho, que muitos detalhes são da postura do dia a dia. Por exemplo, a gente fez agachamento aqui. Geralmente, fazendo as séries, a gente não está preocupado com a postura. A gente está preocupado com a quantidade de repetições, com a velocidade do movimento. E a postura em si, a gente está se preocupando com ela? E às vezes essas dores que a gente tem é por estar fazendo ou algo que a gente não tem força para fazer, e estamos fazendo num volume maior, ou a gente está fazendo errado. Então a gente tem que ficar bem de olho e espero que vocês tenham pegado essa essência na aula de hoje, tá certo? Lembrando que as 2 aulas de Pilates estão lá no blog. Recomendo fortemente que vocês façam. Até quem fez as 2, repitam, tá? Eu refiz a segunda aula umas 3 vezes já e continuo com dificuldade onde eu tinha. Mas estou melhorando. Ainda vou fazer um rollover bonito. Quero ver fotos, comprovações desse rollover. Até o final da quarentena, vamos lá. Pessoal, lembrando vocês aqui que amanhã, às 8 horas da manhã, tem treino funcional com o Rafa e o Camilo, tá? Não percam. E no sábado, dobradinha do Rafa, ele vai fazer o Endurance Training comigo, às 9 horas da manhã. O treino já está montado e a gente está ansiosíssimo para fazer junto com vocês, tá certo? Larissa, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, paciência e aprendizado, que você está me ensinando bastante coisa. E espero vê-la aí novamente em breve. É recíproco, saiba que ao mesmo tempo em que a gente ensina, a gente aprende. Fico muito feliz com isso. Então, também estou contribuindo de alguma forma. Com certeza, com certeza. Pessoal que fez aí, parabéns. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite para todo mundo. Lari, grande beijo. Obrigada, E na galerinha. próxima. Aula, refaçam.
Se vocês perceberem que vão evoluindo, vai aumentando a quantidade de séries. Vai seguindo essa dica, dei várias dicas legais. Pode ser que uma dica te ajude. Em caso de necessidade também, ó, melhorei, mas ainda sinto aquela dorzinha best friend que me acompanha, diminuiu. Procura a gente lá na clínica, a gente tá lá, a gente já retornou, tá com todos os cuidados essenciais para esse retorno, avental, propé, óculos de proteção, máscara, tudo. Estamos lá para cuidar de todos vocês, tá bom? Maravilha, até eu vou fazer uma visita. Eba! Karen, Pilates, pilates. vou virar pilateira depois. Karen, força aí que você consegue levantar, viu? Grande beijo, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.